Fala, investidores! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui no canal do InvestPoint. Hoje vamos analisar o fundo imobiliário CPTS11, um dos FIIs de papel mais negociados do mercado. O relatório gerencial dele saiu dia 31 de 1 de 2025, no caso hoje, e a gente já está com ele em mãos para analisar junto com você e ver o que está passando dentro do fundo. A gente vai analisar os números, os dividendos, as carteiras e as expectativas para o fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e bora para a análise. Já estamos aqui no seu relatório gerencial e uma rápida análise aqui. Ele tem como administrador a BTG Pactual, o seu gestor é a Capitânia Investimento e a classificação dele é como papel híbrido, tá? Logo mais a gente vai ver o porquê que ele é híbrido. Indo aqui no site que eu utilizo, um deles, o Status Invest, a gente pode ver que a sua cotação atual é de R$ 6,23, tá? Ele tem um dividend yield de 14,59, então um dividend yield bem alto. Mais aqui embaixo a gente pode ver que o seu valor patrimonial é de R$ 8,55 e o VP está em 0,73, então está com baita desconto aí. O seu número de cotista é de 362.363 pessoas e teve o seu último rendimento a 7 centavos no mês de dezembro. E a gente também pode observar que o fundo por mercado ele está com a avaliação em 2,17 bilhões e patrimonial 2,72 bilhões. Se torna aí uma possível oportunidade de valorização. Agora vamos ver a rentabilidade do fundo. Já estamos aqui no comentário do gestor e o resultado do mês ele diz o seguinte: a rentabilidade a mercado do fundo em dezembro foi de 0,26% e a rentabilidade patrimonial foi de 0,25%, enquanto o IFIX recuou menos 0,67% e o IMAB recuou menos 2,62%. Então a gente pode ver que ele teve um desempenho melhor que o índice, Ele teve uma valorização melhor que o índice e o IFIX que acabou recuando. Mais abaixo aqui, pessoal, a gente pode ler aqui um destaque que ele colocou bem importante falando no nosso atual momento. Entramos em 2025 com um cenário macroeconômico desafiador, com projeção de juros e inflação para um ano em 15% e 5% respectivamente. A retomada da confiança do mercado dependerá de avanços na credibilidade da política fiscal do governo, especialmente em relação à trajetória da dívida pública, que é uma coisa que a gente vê falando muito, ultimamente nos jornais aí. Mais abaixo, ele destaca o seguinte: informamos que o perfil de crédito dos fundos segue high grade e a carteira de crédito segue 100% adimplente, sendo que não temos nenhuma operação estressada em carteira. Então isso é um ponto muito positivo, apesar aí do cenário macroeconômico, a gente tem uma carteira aqui 100% adimplente que não tem nenhuma operação em risco, nenhuma operação estressada. Mais abaixo aqui, pessoal, a gente pode ver que ele vai falar sobre a sua composição, a composição da carteira do CPTS. Vou ler aqui rapidinho para vocês para a gente tirar a conclusão. Ao final do mês de dezembro, o CPTS possuiu uma carteira de 22 CRIs, que representa 39% dos ativos, sendo que 99% da sua carteira de crédito é indexada ao IPCA com taxa de marcação a IPCA mais 8,91. E 0,8% da carteira é indexada ao CDI com taxa de marcação de CDI mais 1,75. Já olhando a sua carteira de fundo imobiliário, a gente vê que o CPTS é composto por 90 fundos imobiliários, que representam 50,7% dos ativos, sendo que 91% da sua carteira é composta por fundos de tijolo e 9% por fundos de papel. Então a gente pode já ter uma noção do porquê que o fundo está sendo negociado tão abaixo assim, Ultimamente os fundos imobiliários vêm caindo bastante. Mais abaixo aqui, pessoal, eu esqueci de marcar para vocês, me desculpa.
ele fala sobre a potencial valorização em relação à sua cota patrimonial, que pode ser de 25%, tá? E 23% em caso dos ativos em sua carteira fossem também marcados em sua cota patrimonial, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Que o fundo ele tem uma potencialização de valorizar 25%. E mais abaixo aqui ele fala que a valorização total de 54,1% da carteira de FIIs, né, ou de 26%, considerando o patrimônio líquido do fundo. Então ele está falando aqui que ele tem um potencial de valorização caso esses ativos sejam ajustados. Pessoal, mais abaixo aqui, né, a gente tem essa parte falando de dividendos e taxa implícita do fundo. A gente tem uma observação aqui que vale muito a gente observar, que é o que? Venda de CRIs com prejuízo. Um dos principais motivos para essa discrepância foi a venda de alguns certificados recebíveis, né, CRIs, com prejuízo em relação ao valor de compra. Ao longo do ano, essas vendas resultaram em uma perda superior a 20 milhões. Por que eles decidiram vender esses CRIs? Eles falam aqui, onde está destacado em negrito. A estratégia foi motivada pela oportunidade de reinvestir em CRIs com taxas mais atrativas, o que beneficia os cotistas ao longo prazo, apesar do impacto negativo nos dividendos a curto prazo. Em cima, pessoal, ele também fala sobre os investimentos em fundo imobiliário. Outro fator que contribuiu para essa diferença é a estratégia de FOF, cuja a rentabilidade difere da carteira de crédito ao longo de 2024. Essa estratégia representou aproximadamente 1/3 da carteira do fundo. Durante o ano, a estratégia de FIIs do fundo apresentou um retorno de 3,6%, enquanto o IFIX registrou uma queda de 6%, gerando um alfa de 9,5% em relação ao benchmark. No entanto, esse desempenho, né, apesar de positivo, ainda foi inferior à rentabilidade da carteira de crédito que a gente tem, tá? Então ele teve uma valorização em cima do IFIX, foi melhor do que o IFIX, né? O IFIX fechou negativo, né? -6, né? E a gente tem mais uma, que também vale ressaltar aqui, que são CRIs em carência. Alguns CRIs que o fundo tem em período de carência, durante esse período não recebe o pagamento desses ativos, o que impacta a distribuição. Como o fundo adota o regime contábil de caixa, esses CRIs não geram impacto imediato na distribuição, pois não há recebimentos a serem repassados, tá, pessoal? Então, a gestão está seguindo ativa, né? Ela está tentando, ela está se movimentando frente a esse cenário que os fundos imobiliários teve queda e essas altas tudo. Eles fizeram a movimentação para tornar o fundo mais atrativo e ter mais rendimento a longo prazo. Outra parte importante que está aqui nos comentários especiais é que eles enfatizam, né, que do ponto de vista da carteira de ativos não há nada que chame a atenção de forma negativa. Eles falam que muito pelo contrário, que os acontecimentos recentes têm sido positivos, né? E eles enxergam isso como uma boa oportunidade para destravar valor nesses ativos, né? Mais abaixo aqui, eles falam também que apesar do cenário macroeconômico estar desafiador, o atual momento parece ser aqueles que o fundo estão no melhor nível de preço da história, né? E eles falam também que tem fundos de papel high grade que estão sendo negociados entre IPCA mais 11 e IPCA mais 15, enquanto fundos de tijolo, né, aqui embaixo, está sendo com IPCA mais 9 e IPCA mais 13. Embaixo aqui, pessoal, eles também falam que pode agravar ainda mais essa distorção de fundo de quem investe nesses FIIs, que estão negociados com desconto de 10 a 30%. Então, pessoal, isso significa que os FIIs podem estar subavaliados, né? E que há boas oportunidades aí, né, para a gente destravar valor no mercado. Pessoal, finalizando aqui, a gente tem essa isenção de taxa de gestão, tá? A Capitânia isentará a taxa de gestão sobre a parcela da carteira do fundo alocada em ativos sob sua própria gestão. Então aqui ele mostra que foi de 0,94, né, a taxa de gestão pré-assembleia, e a taxa de gestão devida, que foi para 0,65. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui
na carteira do fundo, tá? Enquanto a gente vai vendo os pontos positivos que a gente viu aqui hoje e os negativos. Os pontos positivos foram o dividend yield alto de 14% ao ano, uma carteira diversificada, como vocês estão vendo, né? E 100% adimplente, o melhor de tudo. A gestão ativa buscando, né, se movimentando para contornar essas quedas que está acontecendo. E a cotação, né, que está tendo 20% de desconto, né? Tá tendo esse desconto muito grande aí no nosso fundo. Os pontos negativos é o cenário macroeconômico, acredito que isso sejam para todos os fundos, né, que é incerto, e o dividendo que foi impactado por essa movimentação dos CRIs, né, infelizmente. Pessoal, e na opinião de vocês, né, que investem no CPTS11, acham que ele vale a pena? Comenta aí embaixo, né, na opinião de vocês, se ele continua sendo um fundo imobiliário interessante para quem busca renda passiva e valorização a longo prazo, né? É importante ter essa visão da volatilidade que ele teve, né, a curto prazo, né? Então, deixa o seu comentário, deixa o like também nesse vídeo, clica em se inscrever no canal para não perder mais nenhuma análise de relatório gerencial. Isso não foi uma indicação, né, de um fundo imobiliário, foi apenas uma análise do seu fundo, né, do seu relatório gerencial. E eu vou ficando por aqui, beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima e até mais.